Então, bem-vindos a mais uma videoaula, onde eu espero que a gente possa desenvolver e instalar o ambiente do React. Eu não vou trabalhar nesse momento com React Native por uma questão só de praticidade, mas é fácil a configuração, tá, pessoal? Então, só para a gente explicar, essa é uma máquina que eu já tinha todo esse ambiente preparado. Eu desinstalei todos os pacotes que eu tinha e vou fazer a reinstalação. Então eu não sei como que vai se comportar nesta questão, tá? Então, para cá a gente já vai para minha tela. Então eu tenho aqui, e essa tela aqui é o seguinte. Como eu sempre recomendei para vocês, é importante que vocês tenham, pegar por base o site da própria Rocket City. Então lá no Google eu digitei alguma coisa como Rocket City, ambiente de ambiente, e aí eu chego numa página que é semelhante a essa aqui, tá? Só vou voltar aqui, só para a gente fazer esse processo juntos. Então, eu fui lá, Rocket City, ambiente, React Native. Aí eu caio nesta página aqui. E aqui embaixo eu tenho o ambiente de Windows. Eu clico no ambiente de Windows e caio nessa tela. É uma tela muito intuitiva, não tem segredo sobre o que a gente precisa fazer de desenvolvimento. E a primeira coisa que nós temos que fazer é instalar o Chocolate, tá? Para isso eu posso instalar o Chocolate usando o prompt de comando, mas como vocês podem ver aqui, de cara ele vai abrir o PowerShell. Então vamos economizar tempo e vamos direto para o PowerShell. Para isso, eu vou abrir aqui o meu PowerShell no modo de administrador, sim. Então eu tenho lá meu PowerShell. Primeira coisa que ele pede para a gente fazer é executar este comando aqui. Copiou, colou, soltou. Então, no meu caso aqui, ele já está tudo assinado, porque na verdade eu já fiz isso. Mas se eu tivesse tido essa mensagem restricted, aqui, ó, tá vendo? Ó, restricted, não é o meu caso, mas de vocês provavelmente é. É só executar esse comando aqui para você fazer algumas permissões. Segundo passo é copiar esse script aqui. Pode soltar e copiar. Copiou, voltou lá para o prompt e colo. Salvei e rodei. Então ele vai fazer alguns downloads aqui, vai fazer algumas desinstalações de pacote. Pode ser que eu tenha algum problema aqui, pode ser que não tenha, tá? Porque não existe um pacote de desinstalação do Chocolate. Existem alguns comandos, tá? Que a gente executa para tentar a desinstalação, como o patch e como a pasta. Mas desinstalação em si nós não temos. Mas se eu digitar show com "-h" aqui, muito bem, ele tem o Chocolate instalado. É isso que a gente precisava. Vamos ver só aqui. Ele fala para a gente rodar aqui o comando choco. Vamos ver lá como que ele se comporta. Choco. Tá lá, ele está lá, o Chocolate instalado na versão 10.15. Então a primeira parte do nosso programa já está instalado também. Vamos para a segunda. Pessoal, segue a rotina. Copia, joga no prompt de comando e cola. Ele também vai fazer aqui alguns downloads, tá? Deixa eu só tirar de cima daqui da imagem. Ele vai fazer também alguns downloads aqui. Deixa eu só jogar aqui. Isso. Então, vamos lá, ele está fazendo download. Então, nesse procedimento aqui, é aguardar. Não tem muito que a gente possa fazer não, tá? Eu estou aproveitando e fazendo já a atualização dos meus componentes de tela. Ó, o Node já foi instalado. Baixado. Na verdade, agora ele está instalando, tá? O importante é a gente sempre ter em mente, pessoal, que esse é um ambiente de programação onde as diversas ferramentas elas não são tão integradas assim, mas são ferramentas que trazem um resultado para nós, tá? Fez a instalação do Node, agora ele está fazendo a instalação do Python. É só aguardar download e aguardar a instalação, tá? Ela está rápida, ela não está lenta. Eu vou deixar esse processo para que vocês vejam tudo, tá? Não vou colocar cortes neles. Instalando já a versão de 64 bits. O Choco ele vai procurar a melhor instalação que você tenha dentro da sua máquina, tá? E também não tem segredo nenhum. Então, aguardar a instalação. Ele já terminou a instalação, e aí agora vem a instalação do JDK. Essa instalação ela é um pouco mais lenta pelo volume de informações que ela tem do que o normal, tá bom?
Então é só aguardar também. Como vocês podem ver, ó, ele nem abriu, nem habilitou a barra de downloads ainda. Eu vou dar uma pausa aqui sim e aguardar o processamento. Agora que ele está fazendo a instalação, demorou uma questão de 5 minutos, talvez nem isso, tá? Então vamos aguardar a instalação para a gente acompanhar todo o processo, tá bom? O que eu fiz aqui foi apenas um corte de download, tá? Bom, aparentemente então ele fez isso aqui, ele fez as modificações para nós, fez a instalação. Ele já fala aqui para que o patch foi alterado, então a gente tem que fechar o PowerShell e abrir de novo. Então eu fecho ele e aí a gente abre o PowerShell novamente, também no modo de administrador. Eu vou acertar ele como tela auxiliar aqui. Então aqui a gente já vai, vamos ver o que ele fala, ó. Aqui ele vai instalar o React Native CLI, tá? Então se a gente digitar aqui Node, o Node está instalado. O Java também está instalado. Esse Python aqui a gente não tem muito o que fazer. Digita Python e ele vai fazer. As 3 ferramentas foram instaladas, tá bom? A próxima que a gente vai fazer, pessoal, eu vou procurar aqui Choco VS Code. Na verdade é Chocolate, tá? Então tá aqui. E aqui, pessoal, são as instalações. Eu preciso instalar. Como que eu faço para instalar? Eu quero uma instalação visual, instalação, então vamos lá. Pode copiar ou pode simplesmente ir no terminal Choco install VS Code. Opa, ficou errado. Mesma coisa, pessoal. Aqui ele vai instalar Framework, ele vai instalar o Visual Studio Code. No meu ele vai instalar menos coisas porque eu já tinha ele instalado, tá? Ele vai perguntar o que eu quero, posso apertar Alt tudo, faça download do que precisar, tá? Download e instalação, tá? Esse aqui pode perceber que ele também é uma instalação um pouco mais longa. Vamos lá, ele aqui está mostrando até o processo de download que nós temos. Tá? A mesma coisa, já está lá instalando o Visual Studio Code. O Visual Studio Code ele tem atualização sempre, tá? Eu não diria semanal, diária, mas durante os dias, assim, durante a semana ele tem algumas instalações, tá? Segue o mesmo padrão do que a gente tem. Às vezes é bom a gente fazer as instalações logo de cara, às vezes pode acontecer de nós termos erros, então é algo que nós precisamos tomar algum cuidado, tá bom? Bom, já instalou o Visual Studio Code. Outra coisa que eu quero instalar também aqui, pessoal, vamos instalar aqui a fonte. Então eu vou pegar Chocolate, Fire Code. Então tá aqui a mesma coisa. Procuro lá, perceba que segue o mesmo padrão. Copio e colo. Isso aqui tem como fazer a gente fazer as verificações, tá bom? Vamos colocar, apertar para tudo. Eu poderia até colocar no Choco -y para não fazer nenhuma confirmação, tá? Mas aí eu deixo ele assim. Ele já está fazendo a instalação, perceba que é bem simples, a instalação dele não é complicado nem complexo, tá? E ele já joga aqui, no caso aqui da fonte, ele já joga na pasta. Depois a gente vai verificar isso. E por último, pessoal, mas também não menos importante, eu quero instalar aqui o meu Git, tá? Ele não tinha terminado ainda, ó, mas ó, perceba aqui, né, o pacote. Eu quero instalar aqui o meu Git. Então eu vou colocar Chocolate Git. Hoje nós estamos na versão 2.26. Pode ser que a gente tenha outras versões aí, tá bom? E a mesma coisa.
To install o Git, run the following command from no PowerShell. Então tá bom, mesma coisa. Esse aqui eu não vou digitar. Então vamos lá, choco install Git. A mesma coisa, esse é um download até longo também, tá? Mas eu quero deixar para vocês entenderem que, tirando aquela exclusão do Java que demora um pouco mais, até aqui nós temos mais ou menos uns 10 minutos. Então, não é nada de absurdo quanto à criação, tá bom? É aguardar também. E olha, ele já está falando aqui que esse pacote foi atualizado em 26 de março de 2020. Ó. Perceba que é recente, tá? O Git tem algumas configurações adicionais, tá? Que também não são complicadas, não. Mas aí, a hora que a gente for chegar nele lá, ou, sei lá, a hora que a gente precisar, nós vamos fazer as configurações. A mesma coisa, apertar Alt para tudo. Não tem nada de especial. E agora ele está executando o git.install, tá bom? Lembrando que esses downloads eles não ficam armazenados na máquina. A instalação sim, tá? Os downloads não, tá bom? Então é aguardar também. O Git é uma instalação um pouquinho mais demorada, mas também não é nada que saia do padrão, tá? Vamos aguardar o processamento também. Alguma das coisas, se não funcionar da maneira que precisa, pessoal, vocês podem... Olha lá, instalou normal. 2 pacotes foram instalados do Git. Ele instalou aqui o Git Bash, tá? E o Git Desktop, então por isso que ele tem 2 pacotes, tá bom? Então, a primeira coisa, vamos testar o Git. A mesma coisa, pessoal, ele mudou as variáveis de ambiente, tá? Conforme mudou as variáveis de ambiente, então, mesma coisa, vamos abrir ele no modo de administrador. Sim. Eu vou aqui acoplar ele aqui na minha esquerda. Então, se eu digitar Git, olha lá, o Git já funcionou. Eu não vou parar para olhar para ele agora, porque o objetivo não é do Git, tá? Mas o objetivo daqui, o nosso, é um ambiente como um todo, tá bom? Então, feito isso, o que a gente pode fazer? Nós vamos partir para a instalação e configuração do Visual Studio Code, tá? Mesma coisa, iniciar. Se eu digitar Code aqui, ele já vai aparecer para mim aqui, ó, Code. E vai abrir aqui na minha tela. No meu caso aqui, ele abriu numa segunda tela que eu tenho. Vou abrir ele aqui do lado, tá? Esse aqui vocês podem ver que eu já tinha algumas coisas aqui, porque a desinstalação não excluiu o que a gente já tinha. Então, Close Folders, muito bem. Esperar ele processar aqui, tá lá. Então, ele refez a instalação para nós. Aqui embaixo, se tiver alguma coisa de atualização, ele vai aparecer aqui. No nosso caso, nós não temos aqui nenhuma atualização, tá? Para facilitar para nós vamos digitar lá também Rocket City Visual Studio Code. Provavelmente esse aqui, vamos lá ver. É esse aqui mesmo, pessoal. Então, o que ele tem aqui? Ó? Tem alguns plugins que a gente precisa instalar nele. Nós vamos fazer isso também, vocês também podem fazer isso, tá? Então, o que nós temos aqui? No meu, provavelmente, ele já está instalado, tá? Mas o de vocês, talvez não. Ó, tá vendo? Ó, ele já trouxe aqui, ó, habilitado, ó, tá vendo? Então, vamos colocar Color Highlight. Se eu colocar Color Highlight, ó, ele já está instalado, tá? Então, o Color Highlight vai estar instalado. O .env, provavelmente, ele já está instalado também. Tá lá, tá vendo? Depois a gente tem o Dracula Mode oficial, tá aqui. Também, ó, ele já vem instalado. É uma questão de cores, tá? O Editor Config for Visual Studio Code está instalado também. Então, tem bastante coisa que a gente tem aqui. Depois nós temos o ESLint, que é para ESLint, que é para configuração de código, padronização de código. Depois nós temos o Markdown All-in-One, que é um plugin que utiliza para escrever e ler Markdown dentro do Visual Studio Code. Esse aqui a gente vai usar no README, tá? Vocês podem perceber que determinadas configurações que a gente vai fazendo, ele vai aceitando, tá?
como negrito ou alguns espaçamentos, tá bom? Então, depois a gente tem o material, icon theme, tá lá também, o meu tá instalado, tá bom? O de vocês também tá. E depois a gente tem algumas configurações aqui também, pessoal. Basicamente, vocês vão copiar isso aqui, que vocês têm aqui, tá? E aqui menu File, Preference Settings. Aqui a gente tem converter por JSON, que é o que eu quero, tá? Então, você vai copiar, ó, vai copiar de chave até chave, tá? Vai copiar tudo e vai jogar aqui dentro. O de vocês vai estar totalmente limpo, tá? O meu tinha algumas coisas, tá bom? Então, não é difícil de fazer essas configurações, tá bom? Então, basicamente, o que nós tínhamos era isso, tá? Não tem nada de especial, nem de complicado. E aí, depois a gente tem mais a configuração do Git. Para a configuração do Git, pessoal, vocês precisam ter ele instalado, abrir a conta, tá? Então, para isso, se a gente digitar aqui GitHub, então essa aqui é a página do Git, essa aqui é a minha página inicial do Git, tá? Então eu tenho alguns projetos aqui. Então, no meio desse vídeo aqui, eu tenho aqui o meu calendário Anguera, que nós estamos fazendo todos juntos. Então, tem algumas coisas. Então, basicamente, pessoal, vocês vão criar a conta de vocês aqui dentro, tá? E vão trabalhar em cima disso, tá? Vocês vão precisar criar login e senha. Vocês vão precisar também configurar no hash dele, tá bom? Então, só tomam cuidado com isso, tá bom? Vamos partir lá, então, para a configuração do Git, tá bom? Pessoal, eu decidi aqui que eu vou criar um repositório só para a gente trabalhar lá, tá? Então, vou começar um novo repositório. Eu vou colocar teste node, tá? Repositório para teste de instalação, tá? Então, eu vou criar aqui meu readme, create. Aqui eu vou editar esse cara aqui, tá? Vou colocar aqui, ó, Graziani Zanfolin e vou salvar. Isso aqui é só um repositório de teste, tá? Não tem segredo para nada, tá? Então, de cara aqui a gente já vai... Eu vou copiar essa URL aqui, tá? Por quê? Porque, na verdade, agora a gente vai lá para o CMD. E aqui eu vou git clone. Eu não fiz configuração nenhuma, tá? E eu vou lá fazer aquele teste. Ele já fez o teste, então cd teste node. Tá lá. Se eu digitar um code ponto aqui dentro, ele vai abrir para mim o Visual Studio Code. Aqui dentro eu vou criar um arquivo que eu vou chamar ele de index.js. Index.js. E aqui function start console.log teste de node. E aqui embaixo start. Salvou, tá? Então, se eu vir aqui no meu terminal, new terminal, se eu digitar node index.js, ele vai executar, tá? Vamos executar aqui também o npm init, para ele criar nosso arquivo de package.json, e eu vou chamar ele de test node. A versão vai ser essa mesma, descrição teste da instalação do Node. Aí index.js, comando nós não temos, repositório ele já trouxe, keywords teste node installation. Ficou um pouco errado aí, né? Autor Graziani Zanfolin. Licença MIT, criar sim, ok. Então tá lá. Eu já posso ver que ele já criou esse arquivo JSON aqui. Como lá eu vi que eu tinha feito alguma coisa de errado no meu keywords, tá aqui, posso corrigir também.
Isso aqui não são obrigações, tá bom? Mas posso, beleza, pode fechar. Só para testar aqui, node ponto, então ele funcionou também. E aqui o que a gente vai fazer, pessoal? Eu vou fazer um git de tudo, que eu quero adicionar tudo. Depois eu tenho um git commit -m initial config. Muito bem. Git push origin master. Para levar lá para a nuvem, tá? Muito bem, pessoal. Aqui ele não pediu para mim, mas ele vai pedir senha, tá? Então, na hora que você faz esses git aqui, ele vai pedir algumas senhas para vocês, tá bom? Então, eu não posso esquecer só. Eu achei que ele ia pedir para mim, mas ele não pediu. Então, eu posso executar um comando git config --global, porque eu quero geral, user.name. Aí eu coloco lá Graziane Vasconcelos Anfolim. Tá? Eu tenho um git config --global user.email. Daí eu vou colocar lá zanfolim@gmail.com e salvei cls para poder executar, tá bom? Tem algumas coisas que você pode fazer também. O git git config --global core.editor vs code para você transformar ele como Visual Studio Code. Então tem algumas configuraçõezinhas que você pode fazer, pessoal, que para ir melhorando o seu sistema, tá? Se a gente digitar aqui, por exemplo, git config list --list. Tá vendo? Então eu tenho algumas configurações. Espero que não tenha senha aqui nesse negócio. Então, para a gente poder observar, tá vendo? Core, corrigir o carreagem return line fit para só line fit, que é um padrão Linux, tá? Não é um padrão Windows. O Windows carreagem return line fit. Então tem algumas coisas que você pode fazer aqui, mas que por agora eu não vou entrar nessa questão com vocês, tá bom? É só para dizer sobre esse ambiente mesmo. Já deu 22 minutos, quase 23 minutos. Tá? Então, eu vou encerrando aqui essa aula com vocês. Eu vou subir ela também conforme a necessidade, tá? E espero que vocês façam esse teste de configuração para rodar e configurar esse ambiente. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Ou você pode postar no grupo, ou você ainda em live, vocês podem tirando as dúvidas de vocês quanto a isso, tá bom? Então eu acredito que nós estamos encerrando. Não deixa de se inscrever no canal, que apesar que agora nesse tempo que nós estamos vivendo, esse vai ser um canal de comunicação que eu tenho com vocês. Tem o Microsoft Teams, vai ter o grupo da sala de aula, nós vamos ter os comentários que vai estar aqui embaixo. Vocês podem tirar algumas dúvidas pelo Twitter também. Enfim, nós temos uma coleção de coisas que nós podemos fazer, tá? Sobre essas configurações. Então, era isso. Até mais e seguimos o fluxo aqui em temporadas diferentes do que nós estamos acostumados a viver, tá?